Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos dar seguimento àquelas dicas pro pessoal que vai fazer o Enem. E no vídeo de hoje vamos estudar um período da história que é cobrado no Enem, que é a modernidade. E se você quer saber o que vem por aí, pausa que lá vem história. Falar sobre modernidade, antes eu preciso falar o que foi o período anterior à modernidade. E eu vou falar um pouquinho sobre o que foi a Idade Média para você conseguir entender melhor o que foi a modernidade. E por que a modernidade ela se contrapõe, ela se opõe, de certa forma, à Idade Média. A Idade Média foi um período que compreende desde o século V d.C. até o século XV, mais ou menos. Foi um período que se inicia com a queda do Império Romano do Ocidente e é um período em que o sistema vigente era o feudalismo. Então, a sociedade ela era dividida em pequenos feudos, onde a terra ela era muito importante. Existia um valor muito grande, uma ligação muito grande entre os homens e a terra. E o que aconteceu nesse período? É um período muito pautado na religião, então a Igreja Católica ela vem com uma grande força e ela domina a sociedade em alguns setores. As grandes bases da política eram justamente os reis, ou no caso, os senhores feudais, e também a igreja. A igreja era uma instituição muito potente na Idade Média. E a mentalidade também das pessoas que viviam nesse período eram muito pautadas na superstição, eram muito pautadas no quesito religioso. E é por isso que, para os modernistas, esse período ele é visto como um período de atraso, um período de superstição, um período de ignorância. E é o período também das grandes batalhas religiosas, as grandes cruzadas. E é um período também que houve muita fome e peste. E o que foi isso? Era uma sociedade baseada na agricultura, baseada na terra. Se houvesse algum problema, alguma peste que acabasse com a plantação, a demografia baixava, porque as pessoas morriam realmente de fome. E é um período em que teve a grande peste bubônica, ou mais conhecida como a peste negra, que dizimou grande parte das populações europeias naquele período. Foi um período muito conturbado daquela história. Só que apesar de ter essa ideia de Idade Média como a idade que medeia dois grandes expoentes, a Antiguidade Clássica e as sociedades renascentistas modernas, apesar de ter esse preconceito em relação à Idade Média, se não fosse pelas cópias dos monastérios, ou seja, se não fosse o trabalho de copiar os textos da Antiguidade, os textos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, Sócrates não escreveu. Os textos de Platão sobre Sócrates, os textos, por exemplo, de todos os filósofos que hoje nós temos acesso, se não fosse esse trabalho dos copistas, dos monges copistas, provavelmente o movimento conhecido como Renascimento na modernidade, que nós iremos falar, não seria possível. Então não é uma era de trevas. Foi uma era em que eles realmente não valorizavam a produção, eles não valorizavam a criatividade. Eles achavam que o conhecimento era uma coisa mais fechadinha, algo que você só deveria repassar. E mesmo assim eles não acreditavam que isso deveria ser acesso de todos. Então, um livro era visto como um segredo de Estado, eles não passavam isso. E os monges que, no caso, eles copiavam os textos clássicos, muitas vezes eles nem sabiam sobre o que eles estavam copiando. E Stephanie, por que você está falando sobre Idade Média se hoje o vídeo é sobre moderno? Porque a modernidade não tem uma data fixa pra gente dizer quando começa. Essa questão da datação na história, de você pegar e falar no dia tal, no século tal, foi quando iniciou a nova era. Não é algo assim, não é algo do nada. É uma coisa muito processual. Como a gente fala que se iniciou, por assim dizer, a modernidade? Se inicia justamente por causa de uma grande fome que se estende pelos feudos, pelos reinos, que faz com que a demografia caia drasticamente e com isso se esfacelem os feudos e as cidades e haja uma necessidade de uma reconstrução, de uma reestruturação, uma reorganização. Quando a gente fala de modernidade, uma das características que você tem que levar com você é a expansão marítima. E o que
foi a expansão marítima, Stephanie? A expansão marítima foi justamente esses impérios europeus se lançando no mar devido ao interesse comercial. Por quê? Porque com a crise que houve no finalzinho da Idade Média e início da modernidade, o comércio ele ganhou mais força e o vínculo com a terra, que era forte ainda, ele foi perdendo força e o comércio ele ganhou realmente uma posição de destaque. Então, com o interesse de expandir o mercado, expandir os horizontes, os espanhóis e os portugueses se lançaram no mar para descobrir ou então encontrar novos possíveis compradores dos seus produtos ou novas possíveis matérias-primas. Quem teve a dianteira nesse processo, quem encabeçou, por assim dizer, ou quem foi um dos primeiros a se lançar no alto mar foi justamente o Império Português. Então, ao falar de modernidade, um dos principais aspectos que você tem que ter em mente é justamente o aspecto de grandes impérios marítimos. As grandes potências europeias daquele período eram impérios marítimos. Por quê? Porque eles se lançaram nas grandes navegações. E um dos principais foi o Império Português, e em seguida o Império Espanhol, bem posteriormente, o Império Inglês e o Império Francês, mas isso é bem depois. Outro aspecto importante, o segundo aspecto importante sobre a modernidade é que justamente devido a essa grande expansão marítima, esse investimento, nessa busca por novos horizontes comerciais, novos possíveis compradores dos produtos europeus ou fontes de matéria-prima, foi quando eles encontraram a América. Encontraram, entre muitas aspas. E com a chegada dos europeus na América, houve um processo de colonização. A gente chama de colonização o processo que houve aqui no Brasil pelo Império Português, quando eles chegaram aqui e começaram a colonizar o país e dessa forma extrair as matérias-primas que eles precisavam para fazer com que a economia lá se expandisse e ferrou, gente, mas enfim. Uma das principais características da modernidade, essa terceira característica que você tem que saber, uma das principais, uma das mais importantes, é o Renascimento. E eu sei que você sabe o que é Renascimento, então vamos recapitular. Renascimento foi um movimento, por assim dizer, científico e artístico, que ele visava, no caso, transformar, de certa forma, as artes e a ciência pautada no modelo antigo, o modelo clássico, que eles consideravam clássicos. É por isso que o olhar deles sobre a Idade Média era um olhar tão pejorativo. Eles olhavam para a Idade Média e falavam, eles estão no meio entre nós, que somos brilhantes, e a Antiguidade Clássica, que são brilhantes também. Então, o que eles fizeram? Eles falaram que todo o período da Idade Média foi um período de barbárie, de violência, de ignorância, um período de trevas. A Idade das Trevas. Enquanto que a Antiguidade foi um período de grande produção, um período de muito conhecimento, um período realmente que é considerado um expoente na história. E assim como esse expoente, que foi a Antiguidade Clássica, a modernidade também era um grande expoente. Então eles basearam toda a sua produção nesse sistema da antiguidade. Como eles tiveram acesso ao que foi a antiguidade? Justamente pelos textos antigos, ou seja, os textos sobre Sócrates, os textos de Platão, os textos de Aristóteles, as poesias, os poemas homéricos, toda essa literatura greco-romana eles tiveram acesso graças ao trabalho dos copistas, dos monges copistas. Então, falar que a Idade Média foi um período de trevas. Não. Isso é preconceituoso, hein? Não falem isso. Mas é assim que se trabalha realmente em muitos livros didáticos e às vezes até em questões mesmo de concursos se referem à Idade Média como Idade das Trevas. Eu acho feio. O Renascimento, ele se origina na Itália. E o que ele faz? Ele faz uma grande crítica, na verdade, a esse sistema que houve principalmente na Idade Média, que se estendia até esse período,
que era aquela ideia de que todas as respostas do universo estavam em Deus. Aquela resposta teológica, aquela visão teológica, a forma de ver o mundo através da ótica católica. E o que aconteceu com isso? A partir desse momento, eles começam a valorizar mais o homem. E isso se vê muito na estética das artes. A arte que antes ela era uma arte plana, uma arte sem dimensões, por assim dizer, ela passa a ser uma arte muito mais geométrica. Ela começa a valorizar as dimensões, as proporções, fica muito mais realista, por assim dizer, as pinturas, as estátuas. E isso com a influência da antiguidade clássica. E algumas das motivações para esse movimento foi justamente o humanismo, que é essa valorização do homem, versus essa vontade de Deus suprema. A abertura das universidades, um parênteses, existia sim universidades na Idade Média, só que essas universidades elas eram muito mais voltadas à teologia do que ao conhecimento de uma forma geral. Então, as universidades que surgem nesse período, elas trabalhavam muito mais a filosofia, muito mais a gramática, tentando tirar um pouco o conhecimento acadêmico desse conhecimento teológico. Então, isso incentivou bastante esse renascimento. Outro fator que motivou o renascimento foi o investimento dos mecenas, que eram, no caso, nobres, que eles investiam na arte, eles investiam nesses artistas. E isso motivou realmente os artistas a pintarem, porque eles tinham patrocínio. E outra coisa que também realmente deu uma guinada nisso foi a descoberta do Novo Mundo, a descoberta da América, que também incentivou bastante essa mudança na perspectiva, essa tentativa de pensar o mundo de uma maneira diferente. Devido a essa valorização do Renascimento em relação às culturas greco-romanas, é que nós dizemos numa máxima de que ser moderno é ser antigo. Por que ser moderno é ser antigo? Porque para eles o avanço, o progresso, a cultura, a tecnologia, ela estava pautada justamente, as raízes dela estavam na antiguidade clássica. Então, para você entender a modernidade, para você, em uma frase, compreender o que foi a modernidade, pensa que ser moderno é ser antigo. E o quarto aspecto que eu gostaria de chamar a atenção sobre a modernidade foi a Reforma Protestante. Com certeza você já ouviu falar sobre ela, não é? Se você não ouviu, não se preocupe, eu vou traçar algumas características muito importantes, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar. A Reforma Protestante foi um movimento encabeçado por Martinho Lutero, e ele foi o maior reformista, o único que conseguiu vingar, por assim dizer. Não quer dizer que ele foi o único. Por quê? Qual a diferença de Lutero para os demais, para os que vieram antes dele? A diferença é que Lutero ele teve apoio do príncipe Frederico da Saxônia. Isso quer dizer que ele não morreu, ele não foi morto porque ele tinha uma proteção política. Isso difere ele dos demais, que tentaram, da mesma forma, repensar a religião, a tradição, que tentaram pensar numa forma diferente da igreja. Inicialmente, a intenção de Lutero não era romper com a igreja. A intenção dele é, como o nome já diz, reformar. Isso quer dizer que ele achava que os princípios que a igreja católica pregava, celibato, da obediência, eles não eram tão fáceis de ser cumpridos. Era praticamente impossível eles cumprirem aquilo. Então ele pensava em mudar essa maneira de ver da igreja. Ou seja, o que ele propunha era o sacerdócio universal. Então todo mundo teria o direito, a condição de ler e interpretar a Bíblia, a livre interpretação da Bíblia. Ele acreditava que a justificação vinha pela fé e não pelo pagamento de indulgência. Mas o que é indulgência, Stephanie? Calma, você não sabe o que é? Tudo bem, eu vou explicar. Indulgência era um documento expedido pela igreja que as pessoas compravam e que esse documento ele era a sua salvação, a sua passagem de ida para o céu. Só que essa passagem de ida para o céu, essa compra da sua salvação, não era necessariamente apenas para você que está vivo. Se você achasse que algum parente seu não estava no céu,
você podia pagar para que ele fosse salvo. Então a igreja vendia a salvação. Você não era o que você fazia na vida, você teria que comprar para você entrar no céu. E o Lutero ele era completamente contra isso. E o que ele fez então? Então ele pregou essas 95 teses onde ele defendia todos esses princípios, tudo que ele era contra em relação à igreja, que ele achava que poderia melhorar e ser mudado. Ele pregou nessas 95 teses. Só que, como eu falei, ele teve um apoio político, porque a igreja ela foi completamente contra esse movimento. Então, ele recebeu esse apoio, essa proteção do príncipe da Saxônia. Nessa nova religião, o trabalho ele deixa de ser visto como algo inferior, porque o pensamento que tinha é que trabalho é coisa de gente inferior, gente que não pode, não tem sangue puro, não tem sangue real, precisa trabalhar igual um condenado. Então eles não viam como algo positivo o trabalho. Só que para os reformadores o trabalho era algo muito importante, porque é algo que dignifica o ser humano. E isso é muito importante para uma camada especial da sociedade que tinha muito recurso, muitas riquezas, mas que não tinha nobreza. Pelos nobres, a burguesia ela era mal vista, porque o trabalho dela era visto como um trabalho sujo, porque mexia diretamente com dinheiro, porque era um trabalho mais braçal. Então, era visto como algo ruim. E eles eram os mais ricos da sociedade. A nobreza na modernidade, ela quebrou, ela não tinha dinheiro. O dinheiro estava na mão dos burgueses. Com essa nova visão de mundo, o trabalho ele passa a dignificar. Isso interessou muito a burguesia. Isso interessa também a vários reis. Por quê? Porque o dinheiro estava na mão da burguesia. E eles precisavam fazer comércio. Só que o que acontecia? O que legitimava o poder de um rei naquele período eram justamente os ritos da igreja. Era justamente a coroação feita pelo Papa, essa ideia de rei como enviado de Deus. A Reforma Protestante ela não nega esse direito do rei ao trono por uma escolha divina. Ela não nega isso. Só que com a Reforma Protestante não tem todas aquelas cerimônias que existiam na religião católica. Então o que acontece? Algumas nações preferem continuar católicas. E esse foi o caso, por exemplo, de Portugal e da Itália. Só que várias outras nações aderem ao protestantismo, que é o caso da Holanda, da Suíça. Várias nações elas trazem isso para si. E o caso da Inglaterra é muito interessante. Por quê? Porque eles rompem com a igreja e eles fundam uma nova religião, o anglicanismo. O anglicanismo tem muitos princípios do protestantismo e vários ritos do catolicismo, várias práticas do catolicismo, como, por exemplo, a posse do rei. Então, gente, espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre o que foi esse período da história. Aguardem, estejam acompanhando o canal, porque vão ter mais vídeos para ajudar você e o neném. Não esquece de dar like. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, porque eu sempre respondo aos comentários. Um beijo e tchau!